Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Vamos estar juntos aí nessa caminhada de conhecimento, de sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Estamos indo para a nossa 15ª aula, Lei do Sacrifício. E uma qualidade que nós temos que ter, que caminha junto com a lei do sacrifício, é a autodisciplina. Vamos juntos? Vamos lá caminhar e ver como nós podemos nos tornar melhores líderes, tá bom? Vamos lá. Lei do sacrifício vai estar dizendo assim: olha, nós temos que entender que a autodisciplina é uma maneira de viver em sacrifício. Reconhecer que a autodisciplina precisa ser vivida sob o exemplo de Cristo e na dependência do Espírito Santo. Isso é muito importante para a nossa vida. O exemplo de Cristo e a dependência do Espírito Santo. Desejar desenvolver autodisciplina. Desenvolver disciplina a cada dia, é importante a cada dia a gente desenvolver essa disciplina, né? Deixando de lado o que não colabora com a liderança, mesmo que aparentemente seja bom ou agradável. Então nós temos que caminhar nisso aí para a gente possa realmente a gente entender o que significa o sacrifício, o que significa essa autodisciplina que vai me permitir a todo dia caminhar, voltar e seguir e permanecer nessa caminhada, tá bom? Vamos juntos. Vamos lá entender um pouco sobre o que a nossa aula vai estar dizendo. Olha, trata-se de uma forma de sacrifício que deve ser exercitada principalmente pelos líderes, né? A autodisciplina. Isso é bastante importante. Nós vamos estar vendo aí essa lei do sacrifício em Moisés. E aí vem dizendo aí, olha, o que é a lei do sacrifício? Né? O que é essa lei do sacrifício? Quando a gente volta lá para o Antigo Testamento, a gente vai entender como é que se dava o sacrifício naquele momento de culto, de apresentação diante de Deus. Aquilo ali era uma forma de adoração. O sacrifício era entregue para o sacerdote que ele apresentava diante de Deus aquele sacrifício, e aquilo ali era uma forma de adoração. Nós temos que trazer isso para as nossas vidas hoje, entender que a nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. E a nossa vida é uma vida de sacrifício. A todo dia nós nos sacrificamos, abrimos mão de muitos desejos nossos em prol de fazer aquilo que é agradável ao Senhor. A lei do sacrifício é justamente isso. A nossa vida em função de agradar a Deus, de adorar a Deus. Isso que vem dizendo a lei do sacrifício. E também vem dizendo o porquê que essa lei do sacrifício é essencial à liderança. Os liderados precisam ver quem nós somos, precisam de alguém que realmente esteja disposto a viver uma vida em prol do reino de Deus, em prol da vontade de fazer a vontade de Deus. Por isso que é importante a lei do sacrifício para a liderança. Que nós temos que entender que a nossa vida tem que ser um exemplo para aquelas que estão ao nosso redor e possam confiar em nós, porque vão ver que nós estamos dispostos mesmo a buscar, a se entregar a Deus, a querer fazer a todo momento a sua vontade. Por isso que é importante a lei do sacrifício para a liderança. Também vai estar dizendo aí como Moisés aplicou a lei do sacrifício em sua vida. Vamos lembrar que Moisés ele foi criado no palácio, com Faraó como um, da linhagem do Faraó. Ele tinha tudo à sua disposição, ele foi treinado, ele teve a melhor educação, ele tinha um grande futuro pela frente. Mas ele abriu mão daquilo tudo em prol de fazer aquilo que ele entendia que era o seu chamado, que era libertar o povo. Vamos lá? Dizem ainda, olha, ele ficava sozinho com Deus. Após aquele momento onde ele foi descoberto que havia matado um egípcio, ele fugiu para o deserto, ele ficou no deserto, ficou em Midian, e ali diz que ele foi tratado por Deus durante 40 anos, até ele ser chamado por Deus. Ele viu aquela sarça ardente e ele foi atrás de Deus, ele buscou, ele queria saber o que era aquilo ali. Então, diz que ele sempre ficava sozinho com Deus.
Isso vem dizer para nós que nós temos que ter esse tempo com Deus. O líder é chamado não apenas para ficar numa evidência, não, mas para se doar cada vez mais em buscar cada vez mais o Senhor. É um tempo de qualidade com Deus que nós temos que ter. Qual tempo nós estamos dando para Deus? É um sacrifício que às vezes nós queremos fazer à nossa vontade, está no nosso momento, mas não, nós temos que nos voltar a Deus, buscar o Senhor. Isso vem falar muito conosco. Mais alguma coisa sobre Moisés. Olha aí, eh, ele foi honesto com Deus, né. Moisés, ele foi honesto a partir do momento que ele reconheceu quem ele era, as suas fraquezas, as suas limitações, ele foi um livro aberto diante de Deus, e nós temos que ser assim, abertos, como um livro aberto diante do Senhor, mostrar quem nós somos, as nossas limitações, para que Deus venha trabalhar na nossa vida. Ali diz também que ele estava sedento de Deus. Ele buscou a Deus, ele buscava a todo momento, ele estava disposto a ficar sozinho com Deus, buscar o Senhor. E é assim que tem que ser o líder de hoje em dia, o líder que realmente está buscando ter uma intimidade com Deus. É ficar sozinho e estar buscando cada vez mais o Senhor, ter sede de Deus, ter sede da presença de Deus. Isso vai fazer uma grande diferença na liderança. Aqueles que são chamados líderes pelo Senhor para fazer a sua obra. Ser sedento de Deus, ter sede de Deus. Algo mais sobre Moisés? Ele foi quebrado por Deus. Os líderes precisam ser quebrados por Deus. Nós precisamos ser quebrados por Deus. Assim como um barro na mão de um oleiro, o oleiro está fazendo o barro, não está saindo do jeito que ele deseja, ele quebra aquele barro e transforma em algo novo para o seu uso. Nós precisamos ser quebrados por Deus para realmente fazer a obra dele. É da forma de Deus, não da nossa forma. O líder precisa ser quebrado. Moisés foi quebrado. Durante esses 40 anos que ele ficou no deserto, ele foi quebrado por Deus, foi trabalhado por Deus. Tudo aquilo que ele entendia de todos os seus conceitos anteriores na formação egípcia que ele teve, na cultura egípcia que ele foi quebrado para ser um pastor de ovelhas, para ser um pastor daquele povo que precisava ser conduzido para uma terra. Precisamos, a todo momento, nos humilhar na presença de Deus e sermos quebrados, estar dispostos a ser quebrados por Deus para entrarmos na forma do Senhor. Hein? Vamos continuar? Diz aí, olha, Moisés teria sido o líder que foi se não tivesse feito os sacrifícios que fez? Em qual ponto mencionado você mais se identifica com Moisés? Fica aí para nós pensarmos. Diz aí sobre a lei do sacrifício no ministério de Jesus. E tem essa passagem que é bastante interessante em Mateus 20, capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Abra sua Bíblia que você vai entender. Diz aí que durante todo o seu ministério terreno, Jesus dependeu do Pai em oração, né, e tinha convicção da unção do Espírito Santo na sua vida. Nessa passagem de Lucas vai falar onde Jesus lê, né, Isaías, e diz que na passagem que o Espírito do Senhor está sobre mim. É bastante interessante isso aí, né? Ele tinha convicção do Espírito Santo agindo sobre a sua vida, né? Ele tinha essa busca, dependência do Pai em oração, sempre se retirava em oração. Nós, como líderes, temos que ser assim, ter esse momento de oração, de qualidade com Deus, né? E ter a certeza do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Então nós temos que entender, e isso vai fazer diferença na nossa liderança, e nós vamos entender o que significa fazer um sacrifício diante do Senhor em prol do reino do Senhor. Vamos lá. Vai estar dizendo aí que Jesus, mesmo sendo o Senhor, assumiu a condição de servo. Mesmo sendo dono de tudo e de todos, não procurou riquezas nem quis dominar ninguém. Essa é a realidade do Senhor. Mesmo nunca tendo rejeitado alguém, aceitou rejeição,
desprezo, humilhação por amor aos homens. Olha como o exemplo de Jesus vem falar sobre nós. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com a nossa imagem, que nós somos, com o nosso orgulho. E Jesus em nenhum momento ele se preocupou com o seu orgulho, mas em sim fazer a vontade do Pai. Ele nunca rejeitou, mas foi rejeitado, foi humilhado, foi desprezado. Esse é um exemplo que nós devemos seguir. Diz aí, olha, mesmo sendo o dono da vida, ofereceu-se como sacrifício vivo ao dar a própria vida para resgatar a muitos. Mesmo sendo o mestre e senhor, deu-nos o exemplo, lavando os pés dos discípulos. Mesmo sendo o maior, declarou que quem quiser ser grande deve ser aquele que serve. E aí essa é a referência que nós temos aqui em Mateus 20, versículo 20 ao 28, onde a mãe de alguns discípulos, né, a mulher do Zebedeu, dos filhos de Zebedeu, faz um pedido para Jesus para que seus filhos pudessem assentar um à direita, outro à esquerda do Senhor, no seu reino. Jesus dizia, olha, isso não cabe a mim, mas ao Pai. Mas aquele que quer ser grande é aquele que tem que servir, aquele que serve e eu sirvo sendo líder. É interessante isso aí. É aquele que quer ser grande. Às vezes as pessoas estão procurando evidências, mas nós não fomos chamados para ficarmos em evidência, mas fomos chamados para servir. Esse é o grande segredo da liderança. Não se preocupar em estar em alguma posição, não, mas em servir. Qual é a minha disposição para servir? Qual é a minha disposição para me doar em prol de algo grande que é maior do que eu mesmo? Esse é o chamado para a liderança. Esse é o sacrifício que Jesus foi exemplo para nós. Vamos aprender com o exemplo do Senhor que é maravilhoso para as nossas vidas, que a gente possa trabalhar nisso e agir seguindo esses princípios do Senhor para a nossa vida. Diz aí, o que Jesus quis dizer com quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós seja vosso servo. E aí, o que nós temos aí para falar sobre isso? Vamos ler, vamos aprender, vamos trazer isso para a nossa vida, que a gente possa realmente estar aprendendo com isso. E diz aí, olha, o que significa ser discípulo? Olha aí, bastante interessante. O que significa ser discípulo? Interessante que a palavra discípulo tem a mesma raiz de disciplina. Disciplina tem a ver com treinamento, né, aprendizado, e discípulo ser aprendiz, seguidor. Então, quando a gente fala de ser discípulo, nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor. Nós somos chamados a todo momento buscar, se dedicar, abrir mão daquilo que aparentemente é vantajoso para nós em prol de algo que é grande, que é o reino do Senhor. Ser discípulo é isso, ter uma autodisciplina de viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos aprender, vamos entender o significado de realmente ser discípulos do Senhor. Não apenas seguir e ir atrás, mas se doar, se sacrificar em prol do reino de Deus. Amém? Vamos lá, qualidade indispensável, que é a autodisciplina. E aí tem essa passagem de 1 Coríntios, que vai do capítulo 9, né, do versículo 5 ao 15. Diz aí que o apóstolo Paulo foi um discípulo que abriu mão de direitos que lhe cabiam legalmente, e isso era o que o tornava eficiente. O apóstolo Paulo ele abriu mão de muitos direitos que ele tinha em prol do reino, em prol do evangelho, em prol da missão que ele tinha, do apostolado que ele tinha, porque ele estava sendo enviado às nações, aos gentios, para trazer as boas novas. Isso chegou até nós, nós somos fruto disso. O que isso quer dizer? Abrir mão.
Vamos aprender um pouco o que significa abrir mão. Diz aí que ele foi um homem que abriu mão do direito de ter uma esposa. Lá no versículo 5 vocês vão ver isso aí. Ele foi um soldado que abriu mão do direito de ter um salário. Versículo 7. Ele foi um vinhateiro que abriu mão do direito de comer suas uvas. Temos mais aí. Ele foi um pastor de rebanho que abriu mão do direito de beber dele o leite. Ele foi um boi que abriu mão do direito de comer o grão. Ele foi um agricultor que abriu mão do direito de sua colheita. Ele foi um servidor do templo que abriu mão do direito ao prato de comida. Foi um pregador que abriu mão do direito de uma oferta. Diz aí, o que é mais difícil para você abrir mão hoje? Você tem medo de perder o quê? E quando a gente olha na vida do apóstolo Paulo e nessa passagem aí de Coríntios, a gente vê que ele foi abrindo mão de muitas coisas em prol de algo maior. Quanto que a gente está disposto a abrir mão em prol de algo que é maior? Ele abriu mão daquilo que ele entendia que era seus direitos, em um tempo onde as pessoas estão buscando cada vez mais os seus direitos, os meus direitos. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Nós fomos chamados para servir, e o apóstolo Paulo entendia que ele havia tido um chamado para servir e servir aos gentios. Ele estava indo às nações levar a palavra do Senhor e não estava querendo exercer os seus direitos em prol de algo que era muito mais forte, que era a convicção de que a palavra do Senhor estava sendo transmitida àqueles povos e que realmente a preocupação era de que se realmente eles estavam sendo transformados. Quanto que a gente está disposto a abrir mão em prol do reino, da convicção de que realmente Deus está fazendo a sua obra? Sermos usados por Deus. Existe aí uma pirâmide da liderança. Quanto mais alto eu subo essa pirâmide, menos eu tenho direitos. Quanto mais eu subo na presença de Deus, na vontade de Deus, naquilo que Deus quer fazer através da minha vida, os meus direitos vão afunilando. Vamos pensar nisso. Eu estou interessado em direitos ou em fazer a vontade de Deus? Os meus direitos, eles não podem ser obstáculos para aquilo que Deus vai realizar na minha vida. Eu tenho que abrir mão, saber que eu tenho que me sacrificar em prol do reino de Deus, da vontade de Deus. Vamos caminhar nisso. Vamos entender isso, o significado desse sacrifício e da autodisciplina. E diz aí, olha, todos os cristãos precisam cultivar e desenvolver as disciplinas da vida espiritual, a meditação e o estudo da palavra de Deus, a oração e a confissão, e ficar a sós com Deus e o culto a Ele, a comunhão e o serviço cristão. Nós somos chamados para isso, para cultivar, para desenvolver esse relacionamento com Deus, que às vezes vai implicar em que a gente tenha que abrir mão de alguns privilégios, abrir mão de algumas vontades, de uma comodidade. É muito bom nós estarmos num momento de lazer, mas nós temos que entender qual é o nosso chamado diante do Senhor. Eu gostaria muito de um domingo ensolarado ir para a praia. É maravilhoso. Mas eu sei que Deus tem um chamado para a minha vida. Eu abro mão de ir para uma praia no domingo ensolarado para estar diante do Senhor, aprendendo, buscando, aprendendo da palavra do Senhor, em comunhão com os meus irmãos. Porque aquilo que eu estou plantando hoje, eu sei que lá na frente eu vou colher. Não que eu esteja interessado nos frutos, mas que eu estou interessado em estar na presença de Deus. Eu estou querendo buscar a Deus. Eu quero ter esse relacionamento vivo com Deus. Estou disposto a abrir mão de muitos prazeres em prol da vontade de Deus, que a vontade de Deus se realize na minha vida. É adorar ao Senhor. É uma vida de adoração.
que a gente possa caminhar nisso, entendendo que a gente precisa, às vezes, abrir mão de alguns privilégios, de algumas vontades, de alguns desejos em prol de fazer realmente a vontade de Deus na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa caminhada, nessa trajetória, para nos tornarmos melhores, melhores aos olhos do Senhor, que é importante. Amém? Até a próxima.